pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o absolutismo inglês, tá? A gente vai falar inicialmente sobre os acontecimentos que levaram a caracterizar o regime absolutista na monarquia inglesa, tá? E depois a gente vai entrar em duas dinastias que foram as que mais caracterizaram esse regime. Então, se inscreve aí no canal e vamos lá. Os acontecimentos prévios, o que é importante a gente lembrar, tá? Na hora de raciocinar numa questão ali de Enem, de grandes vestibulares. Em 1215 foi realizada a Carta Magna, tá? Mas, professora, o que foi a Carta Magna? Vamos revisar lá. Foi uma reação às altas taxas impostas pelo rei João Sem Terra, na Inglaterra, beleza? Então, o que aconteceu? O Grande Conselho, que se formou lá, fez limitações ao poder real. Nada poderia ser passado sem a autorização desse Grande Conselho, beleza? Quando eu digo nada, o que está incluído nisso? Criar impostos, convocar tropas e declarar guerras. Então, o rei não conseguia fazer nada disso sem a autorização do Grande Conselho. Quem era o Grande Conselho? Inicialmente era o clero e a nobreza, e depois passaram a ter participações populares, beleza? Então, esse Grande Conselho foi o que, professora? Foi o embrião do parlamento inglês, que existe até hoje, por sinal, beleza? Então, vamos lá. O rei estava limitado ao parlamento. Então, professora, se o rei estava limitado ao parlamento, como é que tem absolutismo na Inglaterra? Gente, tiveram duas dinastias ali. Vocês vão ver que nessas duas dinastias foi simplesmente ignorado o parlamento e deixado de lado. E, inclusive, o que aconteceu também é que, com o tempo, o parlamento ele se converteu a um órgão de legitimação, tá? Do poder real e não a sua limitação. Então, o órgão só servia para ir lá e legitimar o que o rei queria, nada mais, beleza? Não para chegar e limitar ele, dizer não quando deveria, tá? Então, vamos seguir. É importante a gente revisar o quê? A Guerra dos 100 Anos. O que aconteceu na Guerra dos 100 Anos? Aconteceu o fortalecimento do poder real, tá? Foram 100 anos de guerra, não tem como não fortalecer uma monarquia em meio a 100 anos de guerra, tá? O controle sobre os militares da nobreza, então esse controle durante uma guerra passa a quem? Passa ao rei, passa a monarquia, tá? E com esse fortalecimento, a ideia da população é o quê? É que o rei, ele é supremo, ele é superior, entendeu? Então isso tudo começou a mudar aos pouquinhos essa característica na Inglaterra, da limitação ali do parlamento, beleza? Então, mas vamos entender um pouquinho melhor essa diminuição do poder da nobreza. Ela se deu por quê? Por revoltas sociais camponesas que estavam acontecendo ali naquela época, beleza? Então, a nobreza entra em crise e, com a nobreza em crise, o que acontece? Eles dependem mais de quem? Eles dependem do rei, tá? Nessa Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra foi derrotada e perdeu a região de Flandres, que era muito importante para eles, tá? Isso fez com que a monarquia perdesse um pouco o prestígio. Então, tudo que ela conseguiu durante essa guerra, ela deu uma retrocedida, tá? Porém, no final dessa guerra ali, aconteceu uma guerra civil muito grande na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, tá? Por que Duas Rosas? Porque as famílias que estavam em guerra, elas tinham o brasão de rosas
no seu brasão, tinham rosas no seu brasão. Então a família York era rosa branca e a família Lancaster era rosa vermelha, tá? Eram essas duas famílias que estavam em guerra. O que aconteceu? Aconteceu que eles acharam um meio de acabar com essa guerra e de neutralizar a nobreza. Como? Um casamento. Então se casou Henrique Tudor, que passou a ser o rei Henrique VIII, Henrique VII, tá? O oitavo foi o filho dele. E o Henrique VII se casou com a Elizabeth York, tá? Beleza? Que era da família York e o Henrique Tudor era da família Lancaster, tá? Então, pessoal, o que aconteceu a partir daí? A dinastia Tudor, tá? E que a gente vai ver que ele vai ter o poder absoluto, tá? Vamos passar para frente. Então, Henrique VII teve um filho com Elizabeth York, que é o Henrique VIII, tá? O Henrique VIII, ele fez uma coisa muito importante, que numa aula anterior lá a gente falou, tá? O ato de supremacia, em 1534. O que aconteceu? Ele rompeu com a Igreja Católica. Lembra que a esposa dele, Catarina, não podia dar um filho homem a ele, então ele teria que se casar com outra mulher. Ele sabia que a igreja não iria autorizar isso, então ele foi lá e rompeu com a igreja, fez de propósito. Mas enfim, ele se converteu automaticamente ao calvinismo, né, criando a igreja anglicana, e ele teve o apoio da nobreza interessada nas terras. Terras de quem? Da Igreja Católica, beleza? E o que aconteceu? Ele rompeu com a igreja e aproveitou para pegar as terras da igreja para ele. Mas ele foi mais esperto, ele precisa de apoio. Então, o que ele fez? Ele cedeu essas terras para a nobreza, tá? Um grupo de burgueses que ascendeu nessa época teve a oportunidade de subir socialmente, ascender socialmente, tá? Como? Comprando essas terras, depois ficaram conhecidos como os gentries, tá? Então, outra coisa que ele fez também, Henrique VIII, que foi muito importante para deixar o seu poder bem legitimado, absoluto mesmo, foi fortes investimentos na marinha mercantil, tá? O mercantilismo estava em alta, ele investiu bastante na marinha, que fazia o quê? A destinação dos produtos, né? Encaminhava para outros locais. Então, logo em seguida veio o filho de Henrique VIII, Eduardo VI. Ele reinou, mas ele logo morreu, beleza? Passando o trono para sua irmã, Maria I. Então, professora, não adiantou nada lá o Henrique VIII ter rompido com a igreja, ter casado com outra mulher para ter um filho e tudo mais, passou por uma mulher exatamente. Mas enfim, ironia do destino, né? Então, Maria I casou com Filipe II, que era de Habsburgo, né? Rei da Espanha, e um fanático católico. Então, o que aconteceu? Ele restabeleceu o catolicismo na Inglaterra, beleza? E perseguiu fortemente os protestantes. Então, muitos protestantes vão embora de lá, tá? Elizabeth I era a filha mais nova de Henrique VIII, assumiu em 1558 até 1603 e ela restabeleceu o anglicanismo, ela teve forte influência ali. Ela iniciou também a colonização na América do Norte, na região da Virgínia, tá, pessoal? E isso fez com que a economia da Inglaterra ascendesse muito, também através da pirataria, que durante o reinado dela, ela via isso como uma atividade autorizada, tá? Pela rainha. Então, os piratas ali, os corsários, saqueavam principalmente os navios espanhóis, tá? Que tinham muito ouro e prata, beleza? Então, isso fez com que eclodisse uma guerra entre
Inglaterra e Espanha. Outra coisa que aconteceu ali que foi muito marcante foi o cercamento dos campos, ou seja, a expulsão dos camponeses de suas terras. Aconteceu um êxodo rural. Então, ao mesmo tempo que Elizabeth I conseguiu aumentar, ampliar a economia da Inglaterra, aconteceu que com esse êxodo rural, a cidade não conseguia absorver esses camponeses que chegavam em grandes montes lá. Então, o que acontecia? Acontecia uma tensão social, uma situação de miséria nas cidades, tá? Isso influenciou muito ali no reinado ali de Elizabeth I, foi um ponto muito negativo, tá? Então, a gente tem que pensar o que agora? Elizabeth I morreu em 1603 e não tinha herdeiro. Então, o que aconteceu, professora? Agora, o trono passa para Jaime VI, que é o rei da Escócia. Era um primo distante de Elizabeth. Era quem, né, pela árvore genealógica lá, assumiria esse poder. Então, Jaime passou a ser chamado de Jaime I quando assumiu o trono. E ele ficou de 1603 a 1625, tá? E aí começa a dinastia Stuart, beleza? A dinastia Stuart, o que acontece de marcante ali? Os calvinistas, eles partiram para a América, porque novamente não era um cenário favorável para o calvinismo lá na Inglaterra. Então, eles partiram lá para a região de Massachusetts, tá? E começaram a colonizar lá. O filho de Jaime I, Carlos I, reinou de 1625, né, quando o pai morreu, até 1648. E ele faz como o pai dele, que é o quê? Ignorar o parlamento. Vocês entendem isso? Então, o absolutismo até então se dá por isso. Primeiro, o parlamento começa a concordar com tudo, né? E afirmar tudo o que eles querem, e depois passa a se ignorar esse parlamento, tá? E com ele ignorando esse parlamento, em 1628, ele criou o ship money. O que é isso, professora? O imposto sobre a construção naval. Então, isso mexeu com várias camadas ali importantes, tá? Isso fez com que o parlamento respondesse com a petição dos seus direitos, tá? Só que Carlos I, como ignora totalmente o parlamento, o que ele faz? Ele fecha o parlamento. Em 1640, acontece uma grande guerra na Escócia. E Carlos reabre o parlamento pedindo auxílio para custear essa guerra na Escócia, para ajudar a Escócia. Mas o que aconteceu, gente? O parlamento se nega, tá? E o que ele faz de novo? Ele vai lá e fecha o parlamento de novo, tá? Tipo, vocês não vão me ajudar, eu também não vou ajudar vocês, né? E isso eclode várias revoltas na Inglaterra, o qual a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas do absolutismo inglês, pessoal, é isso, tá? Se inscreve aí no canal, uma aulinha bem básica, bem simples para vocês entenderem do começo ao fim como ele se dá, beleza? E é importante gravar os acontecimentos que levaram a isso, a questão o entendimento de vocês sobre as duas dinastias, a dinastia Tudor e a dinastia Stuart, beleza? E próxima aula a gente vai falar sobre essas revoltas, tá? Muito obrigada, se inscreve no canal e até a próxima.